Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale do Estratégia Concursos e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do controle da administração pública. Vamos falar sobre aquela parte da Constituição que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, que é missão dos tribunais de contas. Os tribunais de contas que junto, auxiliando o Congresso, realizam o controle externo da administração pública, tá? Então vamos lá. Primeiro, gostaria de trazer uma parte introdutória a respeito das formas de controle. Como é que o controle da administração pública se classifica quanto a certos critérios? Vem aqui comigo na tela. Então, primeiro, quanto ao momento, o controle ele pode ser prévio, pode ser concomitante, ou pode ser um controle posterior, certo? Então é a classificação do controle quanto ao momento. Controle prévio é que acontece antes de um ato administrativo, né? Por exemplo, o TCU tem uma obrigação de examinar os editais, examinar previamente os editais de concessão de serviço público. Ele realiza, portanto, um controle prévio. Controle concomitante é aquele que acontece junto com o ato que está sendo praticado. Exemplo, é o acompanhamento da execução de um contrato administrativo. É o controle concomitante. E temos ainda um controle posterior, como, por exemplo, os tribunais de contas têm a competência para julgar as contas dos administradores públicos, né? Daqueles que mexem com dinheiro público. Tudo bem? Então, quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Quanto ao posicionamento do órgão responsável, o controle ele pode ser um controle interno, ou pode ser um controle externo. Quando é que nós vamos ter o controle interno? Quando o órgão que está fazendo o controle, ele integra a estrutura daquela entidade. Por exemplo, a Controladoria Geral da União, ela integra o Poder Executivo. E ela, Controladoria Geral da União, a CGU, ela vai fazer o controle interno da administração pública, controle interno do Poder Executivo Federal. Tá? Agora, no âmbito do Poder Judiciário, quem faz o controle interno do Judiciário? É o CNJ. O CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário e faz o controle do Poder Judiciário. Quando nós falamos, por outro lado, em controle externo, nós estamos falando de um órgão que faz o controle, mas é um órgão que está de fora daquela estrutura. O Congresso Nacional, né, Poder Legislativo, o Congresso Nacional ele tem a missão de fazer o controle externo da administração pública, com o auxílio do TCU, né? Então vejam, o Congresso Nacional está fora da estrutura do Poder Executivo, mas faz o controle da administração pública, né? Vejam que o controle externo feito pelo Congresso, ele não incide só no Poder Executivo, não. Ele incide também no Judiciário. Veja, o CNJ, nós vamos estudar isso mais em Poder Judiciário, o CNJ ele faz o controle interno do Poder Judiciário, né? Sem prejuízo do controle externo, que é realizado pelo Congresso com auxílio do TCU. Certo? Vamos em frente, então. Falando agora um pouco sobre os aspectos da fiscalização. A fiscalização vai analisar quais aspectos, né? Bom, a fiscalização ela pode ser uma fiscalização da legalidade, que nada mais é do que a verificação se os atos da administração pública, eles estão em conformidade com a lei. Simples assim. Temos ainda a fiscalização da legitimidade. Fiscalização da legitimidade. Aqui, não basta mais analisar apenas a compatibilidade de um ato administrativo com a lei. Não basta isso. Legitimidade, né, é um reforço da legalidade. O professor Herbert Almeida fala isso lá no curso dele. O controle da legitimidade, ele serve como um reforço do controle de legalidade. Como assim, Ricardo? É que
Não basta que um ato administrativo seja compatível com a lei. Um ato administrativo precisa ser compatível com o princípio da moralidade. Ele precisa também atender o interesse público. Certo? Vamos em frente. A fiscalização, ela pode ser ainda uma fiscalização da economicidade. Aqui, o que é a economicidade? É a verificação se há uma boa relação de custo-benefício naquele ato administrativo. Vejam que a fiscalização da economicidade, ela resulta da aplicação do princípio da eficiência, né? Que é uma verificação, então, se há uma boa relação de custo-benefício, né? Fiscalização da economicidade, observe, vai permitir que seja realizado um controle de mérito sobre atos da administração pública, tá? Vamos em frente. Ainda temos aqui uma fiscalização de um ponto de vista financeiro, que é quanto à aplicação das subvenções. Seriam espécies de subsídios, tá, que são concedidos. E ainda quanto à renúncia de receitas. Renúncia de receita, ela é um benefício fiscal que é concedido pelo governo, né? Pois bem, então os aspectos da fiscalização são esses aqui. Vejam o que diz o artigo 70 da Constituição Federal. O artigo 70 nos diz assim, ó: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto, aí ele vai falar dos aspectos da fiscalização aqui, ó: legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Esses aqui são os aspectos, tá? Os aspectos que a fiscalização analisa, ó: legalidade, como eu falei, legitimidade, economicidade e esse aspecto financeiro, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Então a fiscalização vai olhar esses aspectos e ela vai ser exercida por quem? Pelo Congresso Nacional. Aqui vale destacar o seguinte: o Poder Legislativo, ele tem duas funções típicas. Função de legislar e a função aqui, ó, de fiscalizar. Alguma delas é mais importante que a outra? Não. A função de legislar e a função de fiscalizar estão no mesmo patamar estão em pé de igualdade. Eu não posso dizer que a função de legislar é mais importante do que a função de fiscalizar. Não. Elas são igualmente importantes. Então vejam, o Congresso Nacional, ele exerce essa fiscalização sobre as entidades da administração pública, né? Tá? Administração pública direta, administração pública indireta. E o Congresso Nacional, ele faz essa fiscalização mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, certo? Então aqui, ó, ele também fala no artigo 70 a respeito da diferença entre controle externo e controle interno. Controle externo, quem faz é o Congresso Nacional. Controle interno, cada poder faz o seu, né? Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que mexer com dinheiro público. Qualquer pessoa física ou jurídica que mexer com dinheiro público tem que prestar contas, né? Vejam, olha o que diz a literalidade completa aqui, ó. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, não importa se é pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Observe aqui, meus amigos, que o artigo 70, o tempo todo ele fala em união, né? União, união. Ah, Ricardo, então quer dizer que nos estados e nos municípios essa regra do artigo 70 não se aplica? Aplica-se também, óbvio que se aplica nos estados e nos municípios, por uma questão de simetria.
E aí quem vai fazer essa missão no âmbito do Estado, no âmbito dos municípios, é a Assembleia Legislativa nos estados e a Câmara Municipal nos municípios. Então sempre é o Poder Legislativo que vai fazer o controle externo e o controle interno é feito dentro de cada poder, tá? Então uma questão de simetria, esse artigo 70, ele se aplica aos estados e aos municípios também, tá? Vamos em frente. Olha aqui, o artigo 74, o que ele vai tratar? O artigo 74, meus amigos, artigo 74, ele fala sobre o controle interno. Fala sobre a finalidade do controle interno. Ele diz, ó, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Ou seja, cada poder tem o seu respectivo controle interno. Quem é o controle interno do executivo federal? É a CGU. Quem é o controle interno do judiciário? É o CNJ. No legislativo também tem um órgão lá na estrutura de cada casa que faz o controle interno do legislativo, tá? Pois bem, então qual é a finalidade do controle interno? Vem aqui comigo, ó, inciso 1, avaliar o cumprimento das metas. Metas que estão previstas onde? No plano plurianual. Também, ó, o controle interno vai verificar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. O que mais? Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. E 3, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E o 4, que eu considero aqui o mais importante para vocês, vejam, o inciso 4 diz que o controle interno, ele vai apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Em outras palavras, a CGU vai atuar em cooperação com o TCU. O CNJ também, né? De certo modo, há uma cooperação aí entre o sistema de controle interno e o sistema de controle externo, tá? Missão do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E observe só, imagina que o responsável pelo controle interno, ele identificou alguma irregularidade. O que é que ele tem que fazer? Ele identificou alguma irregularidade, alguma ilegalidade. O que é que ele deve fazer? Ele tem que informar o controle externo. Ele tem que, no caso, né, imagina a CGU identificou uma ilegalidade. O que ela tem que fazer? Informar o TCU. É o que está dizendo aqui, ó, o parágrafo 1º. Vejam, importantíssimo. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. E o parágrafo 2º, que diz, ó, o parágrafo 2º, ele nos traz aqui a possibilidade do controle popular da administração pública. Quando ele diz, olha, qualquer cidadão, partido político, sindicato, associação, é parte legítima para fazer uma denúncia para o TCU. Certo? Vejam, então nós temos aqui um controle popular, né? Partido político, cidadão, sindicato, associação, qualquer um deles é parte legítima para fazer uma denúncia de irregularidade e ilegalidade ao Tribunal de Contas da União. Poderá ficar, a identidade dessa pessoa poderá ficar anônima? Não se admite que fique anônima, né? Não se admite a denúncia anônima nesses casos aí, tá? Então vejam, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. É uma forma de controle popular da administração pública.
Vamos agora, então, falar mais sobre o TCU, Tribunal de Contas da União. Primeiro, nós começamos falando aqui a respeito da natureza jurídica do TCU. Será que o TCU estaria vinculado, estaria subordinado ao Poder Legislativo? Meus amigos, vem cá comigo, olha só. A posição majoritária, que é a que eu vou falar para vocês agora, é a seguinte: o TCU é um órgão independente. É um órgão independente e autônomo. Isso significa dizer o seguinte: o TCU, ele não está subordinado. Não está subordinado ao Poder Legislativo. Essa daqui é a posição majoritária, tá, da doutrina. Embora existam alguns autores, e essa daqui é a que você deve levar para a prova, tá? Embora existam alguns autores que ainda digam, o TCU ele está subordinado ao Legislativo. Não. Existe uma certa vinculação entre o TCU e o Legislativo e o Congresso Nacional? Sim, existe uma certa vinculação, porque, como nós vamos ver depois, existem certas atribuições do TCU que são exercidas de maneira cooperativa com o Congresso Nacional, né? Então, existe uma certa vinculação entre o Legislativo e o TCU. Mas a posição majoritária é a seguinte: o TCU é um órgão independente, é um órgão autônomo, é um órgão que está previsto na Constituição, é um órgão de natureza, de estatura constitucional e que tem natureza político-administrativa. Vamos até colocar isso daqui também no nosso esquema. O Tribunal de Contas da União, o TCU, ele é um órgão que tem natureza político-administrativa. Será que as decisões do TCU estão sujeitas a recurso? Será que as decisões do TCU estão sujeitas a recurso para o Poder Legislativo? Não. Então imagina que o TCU ele tem a competência para julgar as contas dos administradores públicos, né? E aí o TCU ele rejeita as contas de certo administrador público. Cabe recurso dessa decisão para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional? Óbvio que não. Mas será que é possível que se recorra da decisão do TCU para o Poder Judiciário? Aí sim, é possível, claro que é. Afinal de contas, não há coisa julgada administrativa no Brasil, né? A decisão do TCU é uma decisão de natureza administrativa. Portanto, cabível recurso para o Poder Judiciário. Afinal de contas, vigora entre nós o princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, é possível recorrer da decisão do TCU para o Judiciário? Sim, é possível. É possível recorrer da decisão do TCU para o Legislativo? Óbvio que não, porque o TCU é órgão independente e autônomo, tá? Então, ele tem natureza aqui, ó, político-administrativa, tá? Vamos ver então agora a respeito da composição do TCU. Vejam só, o TCU, ele é composto por nove ministros do TCU. E desses 9 ministros aqui, ó, importante você saber, desses 9, um terço desses ministros vai ser escolhido por quem? Um terço desses ministros vão ser escolhidos, né, pelo presidente da República. E aí vão passar por uma sabatina
no Senado Federal, né? Escolhidos pelo presidente, aí precisam depois da aprovação do Senado Federal, tá? Então, 1/3 aqui são escolhidos pelo presidente da República, depois vão ter que passar aqui por uma aprovação do Senado Federal. Tranquilo? Dentro desse 1/3, então 1/3 de 9 são 3, vejam só, 2 aqui, 2 serão escolhidos entre auditores, 2 serão escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público. Mas é membro do Ministério Público aqui que funciona junto do TCU. Membros do MP junto ao TCU. Ministério Público junto ao TCU, que é um Ministério Público especial, tá? Então vejam, aí aqui vai ter lista tríplice, a mesma coisa, né? Lista tríplice que é encaminhada pro presidente, e aí o presidente vai escolher um, né? A cada momento ele escolhe um. Então vejam, 1/3 escolhido pelo presidente. Tem que ter aprovação do Senado Federal para ser nomeado. Dentro desse 1/3, 2, né? Um auditor do TCU e um membro do Ministério Público junto ao TCU. Esses cargos, tá? De auditor do TCU. Eu não estou falando do auditor federal de controle externo, não. Eu estou falando do auditor do TCU, que é o cargo de ministro substituto do TCU. Esse cargo aí, de verdade, ele acontece um concurso, assim, a cada 8 anos, a cada 10 anos. É um concurso dificílimo, né? E aí, quem passa nesse concurso, ele vira ministro substituto do TCU. E também tem um concurso para procurador, né, do Ministério Público, junto ao TCU, também concurso dificílimo, aparece uma vez a cada 10 anos, assim, um negócio absurdo, né, de dificuldade. Prova oral, complicadíssimo, tá? Bom, e temos ainda os outros 2/3. Os outros 2/3 aqui, eles são escolhidos pelo Congresso Nacional, na forma do regimento interno, né? Ok? 1/3 pelo presidente, 2/3 pelo Congresso Nacional. Esses ministros do TCU aqui, meus amigos, eles vão ter as garantias, as vantagens, os impedimentos idênticos, sabe a quem? Aqui remuneração também. Então, remuneração, vencimentos. Eles vão ter aqui as mesmas garantias, vantagens, impedimentos, vencimentos dos ministros do STJ. Ministros do STJ. Então, olha que interessante aqui. O ministro do TCU, ele tem vitaliciedade? Sim. O ministro do TCU, ele tem vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, que são garantias dos magistrados, né? Então, o ministro do TCU, ele tem as mesmas garantias, impedimentos dos ministros do STJ. Então, ele vai ter vitaliciedade, vai ter inamovibilidade, vai ter irredutibilidade de subsídios. Tranquilo? E quais são os requisitos para que alguém seja ministro do TCU? Quais são os requisitos? Vamos lá. Os requisitos, eles aparecem no texto constitucional. Eu vou trazer para vocês, eles estão aqui enumerados no artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal, que eu relacionei aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Olha só, artigo 73, parágrafo 1º, ele fala, os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros. Já vemos aqui um primeiro ponto. Não precisa ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, pode, né? Então, serão nomeados dentre brasileiros satisfaz os seguintes requisitos. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Idoneidade moral e reputação ilibada.
Notórios, não é notável, tá? É notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior, tá? Então, esses 9 ministros do TCU, eles vão precisar cumprir essas funções, ó. Mais de 35, então tem que ter entre 35 e 65 anos. Eu já vi aparecer questão de prova, né, dizendo assim, que fulano de tal tinha 67 anos de idade. E aí ele queria ser nomeado para ser ministro do TCU. Ele pode? Não, não pode. Não pode não, de jeito nenhum. Então veja, ele para ser ministro do TCU ele tem que ter entre 35 e 65 anos. Esse é o requisito de idade. Veja que é o requisito idêntico, por exemplo, para você ser ministro do STF. Tem que ter esse requisito de idade, né? Entre 35 e 65 anos. Tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Tem que ter notórios conhecimentos, que não precisam ser só jurídicos, né? Então aqui, ó, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E mais de 10 anos de exercício de função que evidencia aqueles conhecimentos assim. Tá? Só reforçando aqui o que nós já falamos, o artigo 73, ele fala, olha, o TCU, ele é integrado por 9 ministros. Ele tem sede onde? No Distrito Federal. Quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Ricardo, que negócio é esse de atribuições previstas no artigo 96? O artigo 96, meus amigos, ele fala, sabe de quê? Do Poder Judiciário. O artigo 96, mais especificamente, ele trata da autonomia administrativa do Poder Judiciário. Ele fala, por exemplo, lá no artigo 96, que o Poder Judiciário tem, no artigo 96, inciso 1, ele fala que os tribunais do Judiciário, eles podem elaborar os seus regimentos internos. Então, aplica-se por analogia isso ao TCU. O TCU tem competência para elaborar o seu regimento interno, que inclusive terá status de norma primária. O TCU, também por aplicação do artigo 96, o TCU também vai ter competência para prover por concurso público os seus cargos. O TCU vai ter competência, né, para apresentar projetos de lei. Certo? Projeto de lei, por exemplo, aumentando a remuneração dos seus servidores públicos, dos seus servidores do TCU. O TCU, portanto, tem uma autonomia administrativa garantida pelo artigo 96, que se aplica ao judiciário, mas se aplica também ao TCU. Tá? Vamos em frente. Aqui, ó, auditor do TCU tem previsão na Constituição, esse cargo aqui, ó. Não confunda, tá? Isso aqui é por concurso, esse cargo de auditor do TCU. É o concurso para ministro substituto, que é diferente do concurso de auditor federal de controle externo. Esse aqui, de 2 em 2 anos, sai essa prova, que é dificílima também. Mas esse auditor do TCU é uma prova a cada 8 anos, 10 anos, né? Então vejam, parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. E quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de TRF, ou seja, do desembargador federal. Então é interessante até você pensar o seguinte, quem passa no concurso de ministro substituto, passou no concurso de ministro substituto, ele adquire vitaliciedade na data da posse. Percebem? Ele adquire vitaliciedade na data da posse. Por quê? Porque, olha, o juiz de primeiro grau, no primeiro grau, a vitaliciedade, ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Mas o auditor
Ministro substituto TCU, ele vai ter o quê? As mesmas garantias do juiz de TRF, que não é primeiro grau. O juiz de TRF é desembargador federal, né? Então, o auditor do TCU não é o auditor federal de controle externo, não. É o auditor ministro substituto do TCU. Ele vai ter vitaliciedade já na data da posse. Perceberam? Que interessante. E aqui, meus amigos, ainda existe também um Ministério Público Especial, que é um Ministério Público de Contas, né? Ministério Público junto ao TCU, que não se confunde, que não integra o Ministério Público da União. Não integra, é um Ministério Público Especial, né? Artigo 130. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Esse artigo 130, ele está lá na seção que trata do Ministério Público. Então é o seguinte, esses membros do Ministério Público junto ao TCU, eles vão ter os mesmos direitos, vedações e forma de investidura no cargo dos membros do Ministério Público normal, né? Do Ministério Público da União, dos Ministérios Públicos dos Estados. Tá? Vamos lá. Agora sim, vamos falar das atribuições do TCU. E esse negócio está caindo muito em prova, né? Provas de tribunais estão cobrando isso aqui toda hora. Impressionante. Vamos ver. Então, atribuições do Tribunal de Contas da União. E eu quero aqui destacar o seguinte. Essas atribuições, que eu vou comentar aqui, elas, por simetria, vão se aplicar ao controle externo nos estados e ao controle externo nos municípios. Então, vejam, eu vou dizer assim, ó, a atribuição do TCU é apreciar as contas do presidente, uma delas, né? Pois bem, aí você, por simetria, saiba que é atribuição do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, apreciar as contas do governador. Certo? Então eu tenho aqui regras, né, de competência do TCU, mas são regras que, por simetria, se aplicam aos tribunais de contas dos estados. Vamos lá. Artigo 71. O controle externo, que é competência de quem? Do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então, competências do TCU, né? Primeiro, inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante um parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Meus amigos, aqui a chave para você acertar várias questões de prova é isso aqui, ó. Competência do TCU, apreciar as contas do presidente. Isso aqui despenca em prova. Às vezes vem a questão dizendo assim, o TCU tem competência para julgar as contas do presidente da República. Certo ou errado? Tá errado. TCU não julga contas do presidente. Sabe quem julga as contas do presidente? É o Congresso Nacional. O TCU, ele vai apenas apreciar as contas do presidente. Há pouco tempo atrás, né, o que aconteceu? O TCU, ele rejeitou, né, no seu parecer prévio, ele rejeitou as contas da ex-presidente Dilma, né? Vejam, o que aconteceu ali não foi um julgamento de contas feito pelo TCU, não. Ele apenas apreciou as contas da presidente da República, da ex-presidente Dilma. Ele apenas apreciou. Quem julga é o Congresso Nacional a posteriori, tá? Vejam, olha como as coisas se encaixam. O presidente da República, ele tem competência para prestar contas, não é? Prestar contas ao Congresso Nacional. Então, o presidente presta contas. Dentro de quanto tempo? Pensa aqui comigo, olha como as coisas vão se encaixar. E eu até peço aí que se você tiver com o caderno do lado, tem que estar com o caderno do lado, faça uma linha do tempo. Olha, competência do presidente, que você acha lá no artigo 84 da Constituição.
O presidente da República, ele tem que prestar contas ao Congresso. Presta contas dentro de quanto tempo? Ah, ele presta contas em até 60 dias da abertura da sessão legislativa. Quando é que abre a sessão legislativa? 2 de fevereiro. Então, conta 2 de fevereiro, 60 dias para frente é o prazo dentro do qual o presidente da República tem que prestar contas. Ricardo, e se ele não prestar contas? Aí o povo vai cobrar dele. A Câmara dos Deputados tem competência para proceder à tomada de contas do presidente. Certo? Ok. Então agora vamos imaginar que o presidente já prestou contas. Prestou contas dentro desse prazo de 60 dias. Aí o Congresso Nacional manda para o TCU as contas para que o TCU possa apreciar. E o TCU vai apreciar dentro de 60 dias a contar do recebimento. Tá? Então, são 2 prazos aí que são de 60 dias. Né? Presidente tem 60 dias a partir da abertura da sessão legislativa para prestar contas. Ok, prestou contas. Aí o TCU tem 60 dias a contar do recebimento para apreciar as contas do presidente da República. Né? E aí, depois que o TCU apreciar, aí o Congresso Nacional vai julgar as contas, mas aí não tem prazo constitucionalmente definido para isso. Tá? Vamos em frente. E o inciso 2? O inciso 2 diz que o TCU tem competência, aqui sim, para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades, instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Então aqui sim, julgar as contas dos demais administradores. Tranquilo, gente? Esse inciso 1 aqui, ele está falando de, sabe de quais contas? Do que a doutrina chama de contas de governo, que tem natureza política. As contas de governo, elas têm uma natureza política. Travou minha caneta, mas vai voltar. Volta, caneta, volta. Não tô conseguindo escrever. Volta. Agora voltou. Então, as contas de governo, elas têm natureza política. O inciso 2 aqui, por sua vez, ele está falando de contas, das contas de gestão, tá? Contas de gestão. Essas contas de gestão, elas têm uma natureza técnica, certo? Natureza técnica. Então veja que as contas de natureza política, elas vão ser julgadas por quem? Pelo legislativo, né? Aqui é natureza técnica. Vamos lá, agora falando um pouquinho sobre jurisprudência do STF. Tá aqui, ó. Primeiro, a respeito de empresas públicas e sociedade de economia mista. Será que o TCU tem competência para julgar, né? Para fazer a fiscalização das empresas públicas e da sociedade de economia mista? Resposta, sim. Então, empresas públicas e sociedade de economia mista estão dentro da administração pública indireta aqui, né? E podem ser fiscalizadas, sim, pelo TCU. Podem ser fiscalizadas pelo TCU. Porque, vejam, o inciso 2, ele trata aqui tanto da administração direta quanto da administração indireta. Então, podem ser fiscalizadas pelo TCU. Ainda na jurisprudência do STF, um outro tema interessante diz respeito a esses conselhos profissionais, como, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia. E aí, esses conselhos profissionais, eles estão sujeitos à fiscalização do TCU? Ricardo, mas eles são entidades privadas.
sim, são entidades privadas, mas que recebem recursos públicos. Então, observe só, os conselhos profissionais, também, na jurisprudência do STF, eles estão sujeitos, né, podem ser fiscalizados pelo TCU. Porque apesar de serem de natureza privada, eles recebem recursos públicos, né? Podem ser fiscalizados pelo TCU, sim. Vamos em frente. Inciso 3. Esse inciso 3, ele cai bastante em prova também, olha só. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Então, olha só, o TCU, ele aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Atos de admissão de pessoal na administração direta e indireta. Agora, se for um cargo em comissão, o TCU não vai apreciar para fins de registro a legalidade desse ato de nomeação para um cargo em comissão. Não vai, né? Então aqui, ó, TCU aprecia para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, mas o TCU não aprecia a legalidade dos atos de admissão daquele servidor que é nomeado para cargo em comissão. Então essa aqui é uma exceção importante, ó. TCU não aprecia isso aqui, ó, nomeação para cargo em comissão, tá? Mas aí vem uma pergunta pra gente, ó, e a admissão de empregados públicos, né? Então, vejam, a admissão de um empregado público que é seletista em uma empresa pública, em uma sociedade de economia mista. Será que isso aqui está sujeito à apreciação pelo TCU? Está sim. Observe que a Constituição fala atos de admissão de pessoal a qualquer título, aqui ó, a qualquer título. Então, inclusive os empregados públicos, né? A admissão de empregados públicos está sujeita, estão sujeitas à apreciação do TCU. Agora, ainda tem mais coisa, ó. O TCU, ele também vai apreciar aqui, ó, os atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões. O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Agora, observe só. Essa concessão de aposentadoria, reforma e pensão diz respeito aqui, ó, às aposentadorias, reformas e pensões que forem concedidas ao amparo do RPPS, que é o regime próprio de previdência social. Ou seja, as aposentadorias pelo RGPS, que é o regime geral de previdência, que se aplica aos seletistas, elas não estão sujeitas à apreciação pelo TCU. Ok? Veja, a admissão de empregados públicos está sujeita à apreciação do TCU. Agora, ato de concessão de aposentadoria pelo RGPS, né, para o empregado público, por exemplo, ela não está sujeita à apreciação do TCU. Né? Viram aqui que trocamos a ordem, né? Trocamos aqui. Né? Os atos de admissão de empregados públicos estão sujeitos à apreciação do TCU. Agora, a concessão de aposentadoria pelo RGPS, não. Tudo bem? Temos essa ressalva aqui, ó. Ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. O que seria isso?
uma melhoria posterior ao ato de concessão de aposentadoria. Imagina que uma determinada gratificação que existe só para os servidores que estão em exercício, essa determinada gratificação, ela seja estendida aos aposentados pelo RPPS. E aí, gente, aí é uma melhoria posterior. Essa melhoria posterior, ela não precisa ser apreciada pelo TCU. Só precisará ser apreciada quando essa melhoria posterior, ela resultar de uma alteração no fundamento do ato de concessão de aposentadoria, né? Por exemplo, se tiver uma decisão judicial, né, que estiver outorgando um benefício a mais para aquele aposentado. Opa, aí essa decisão judicial outorgando um benefício a mais, ela alterou o fundamento legal da concessão de aposentadoria. Então, portanto, aí sim precisa apreciar essa melhoria posterior. Então, regra geral, o TCU não aprecia as melhorias posteriores. Pode apreciar se houver uma alteração no fundamento legal do ato. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Súmula vinculante número 3. Meus amigos, súmula vinculante número 3 cai em prova e está relacionada aqui ao TCU. Vejam, nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Nada mais natural, né? Então, contraditório e ampla defesa têm que ser concedidos. Sempre que aquilo, né, a decisão do TCU, puder resultar numa restrição a um direito, né? Quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado. Então, se esse ato for revogado, for anulado, o interessado vai ser prejudicado. Então, a ele tem que ser concedida a ampla defesa contraditória. Agora, há uma exceção, ó, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Ou seja, na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não há necessidade de ampla defesa e contraditório. Entendido, gente? Então, regra geral, será assegurada ampla defesa e contraditório no TCU. Exceção, quando a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, na apreciação desses atos, né, ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, não há necessidade de ampla defesa e contraditório. E essa daqui, meus amigos, é a regra geral. Não há necessidade de ampla defesa e contraditório. Essa daqui é a regra geral. Se eu tô falando que isso é regra geral, é porque existe exceção, não é? Qual que é a exceção? A exceção é quando passou muito tempo sem apreciação conclusiva do TCU a respeito desse ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Então, quando passou muito tempo, quando decorrem 5 anos, se decorridos, exceção, quando são decorridos 5 anos sem apreciação conclusiva do TCU. Então, veja, passados 5 anos, decorridos 5 anos da concessão de aposentadoria, sem o TCU ter apreciado a legalidade, aí, se forem decorridos esses 5 anos, terá que ser concedida a ampla defesa, terá que ser concedido o contraditório. Vai ser um direito líquido e certo do indivíduo lá no TCU, tá? Quando passar esse grande tempo sem apreciação conclusiva do TCU, né? Serão, ampla defesa e contraditório, serão concedidos. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Mais competências do TCU. Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Olha que interessante aqui, ó. Aqui nós temos uma competência que o TCU exerce por iniciativa dele ou por solicitação do Poder Legislativo. As inspeções, as auditorias realizadas pelo TCU podem acontecer por iniciativa do próprio TCU ou a pedido do Poder Legislativo. Essas inspeções e auditorias, elas podem acontecer onde? Nos órgãos, nas entidades da administração pública direta ou indireta, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, observe, o controle externo realizado pelo Congresso em parceria com o TCU, né, com auxílio do TCU, ele ocorre em qualquer dos outros poderes, né? Ocorre no executivo e no judiciário. Veja, o TCU pode, inclusive, fazer inspeção e auditoria no próprio legislativo, né? Vamos em frente. Inciso 5. Compete ao TCU fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Ricardo, você pode me dar um exemplo desse tipo de empresa supranacional, de capital social, de cujo capital social a União participe? Posso. Um exemplo disso aqui é a empresa, né, chamada Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional, ela tem participação não só do capital brasileiro, né, mas também do Paraguai, né? E a Itaipu Binacional, ela é uma empresa, portanto, supranacional, porque não tem só participação do Brasil, tem participação de outro país também. E as contas dessa empresa supranacional, elas estão sujeitas à apreciação do TCU, tá? O que mais? Inciso 6. O TCU tem competência para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos, a Estado, ao DF ou ao município. Então, quando a União repassa um recurso público para um município, o TCU vai fiscalizar a aplicação daquele recurso, né? A União, de repente, faz um convênio com o município. A União repassa o recurso para o município, o TCU fiscaliza aquele recurso. A União repassa um recurso para o Estado, o TCU fiscaliza aquele recurso. Mas aí vem um questionamento interessante da jurisprudência do STF. E os royalties de petróleo, gás natural e outros minerais? Esses royalties, como que funciona isso? Vamos recordar aqui. Os recursos minerais, né, a Constituição diz, lá no artigo 20, que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, né? Só que acontece, os recursos minerais são bens da União, mas a União vai pagar uma compensação financeira, que são os royalties, isso aparece no artigo 20, parágrafo 1º, a União vai pagar uma compensação financeira para os estados, para o DF e os municípios, pela exploração desses recursos minerais, gás natural, petróleo, né? Então a União passa essa compensação financeira. Se a União passa para os estados, passa para os municípios, essa compensação financeira, esse royalty, esses royalties estão sujeitos à apreciação, né, à fiscalização do TCU? Olha que questão importante. Já caiu em prova isso. Esses royalties estão sujeitos à fiscalização do TCU? Não estão. Sabe por quê? Porque esses royalties de petróleo e gás natural recebidos por estados e municípios, eles não são repasse de recursos da União para os estados e municípios, não. Eles são considerados, sabe o quê? Receita própria dos estados e municípios. Então, a fiscalização
desses royalties, né, não vai ser feita pelo TCU. Então, não estão sujeitos à fiscalização do TCU. A fiscalização vai caber a quem? Aos tribunais de contas dos estados, né? No caso dos municípios é um pouquinho mais complicado, né? Porque nem todo município tem tribunal de contas municipal. Aliás, só tem órgão de contas municipais, só tem no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E aí alguns, né? Existem alguns órgãos de contas dos municípios do estado, né? Que tem na Bahia, no Ceará, no Pará, né? E Goiás também. São tribunais de contas dos municípios do estado como um todo, né? Aí, meus amigos, aí vai ser a competência, né? Se for a receita do município, normalmente vai ser, quem vai fiscalizar vai ser o TCE, né? Normalmente. Mas há exceções, né? Que são exceções específicas. Vocês vão entender melhor mais à frente, tá? Mas, voltando, os royalties de petróleo e gás natural, eles não são repasse de recursos da União para os estados e para os municípios, não. Os royalties de petróleo e gás natural são receita própria dos estados, receita própria dos municípios. Então não estão sujeitos à fiscalização do TCU, estão sujeitos à fiscalização de quem? Dos tribunais de contas dos estados, tá? Vamos seguir em frente? Também, ó, compete ao TCU prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Vejam que esse inciso 7, ele demonstra certa subordinação. Esse inciso 7 apenas. Ele demonstra uma certa vinculação, né, uma certa subordinação do TCU ao Poder Legislativo. Só que, né, eu destaco aqui, o TCU é órgão independente ou autônomo. É órgão independente e autônomo. Mas ele tem uma certa vinculação com o Legislativo? Tem, como a gente pode ver aqui. Inciso 8. Inciso 8, vejam, a competência do TCU para aplicar sanções. O TCU tem competência para aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então o TCU ele tem competência para aplicar sanções, tá? E, inciso 9, o TCU tem competência para assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada uma ilegalidade. Então, o que o TCU vai fazer? Ele constatou que houve uma ilegalidade em uma licitação. Ele pode fazer um prazo, né, num edital de licitação. Ele pode fixar um prazo para que a entidade, né, para que o órgão, a entidade de administração pública, adote as providências necessárias para cumprir a lei. Ele fixa um prazo. Ele pode fazer isso, tá? Mas aí vejam, olha aqui, se isso não for atendido, se aquele prazo não for atendido, o TCU ele vai ter competência para sustar, se não atendido, a execução do ato administrativo. Tá? Isso aqui também não cai em prova isso aqui não, tá? Isso aqui despenca na prova. O TCU tem competência para proceder a sustação de atos administrativos. Então aqui, ó, TCU, ele tem competência para sustar atos administrativos. Ele tem competência para sustar contratos? Diretamente não. TCU tem competência para sustar diretamente o quê? Atos administrativos. Ok? TCU susta atos administrativos, comunicando a decisão à Câmara e ao Senado. Inciso 11, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. E aí o parágrafo primeiro ele fala dos contratos. Ó. No caso de contrato, quem que susta um contrato?
Quem tem competência para sustar contrato administrativo? No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então aqui, ó, vamos colocar no nosso esquema, porque isso é muito importante. O TCU susta ato administrativo, o Congresso Nacional tem competência para sustar contratos administrativos. Isso aqui, como eu disse, tá? Não cai em prova, não. Isso aqui despenca em prova. Cai o tempo todo. Contrato administrativo pode ser sustado pelo Congresso. Ricardo, mas será que tem algum caso em que o TCU pode sustar um contrato? Olha, tem. Quer ver, ó? Aqui, ó, o parágrafo 2º fala que se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, ou seja, o Congresso Nacional não sustar o contrato, o tribunal decidirá a respeito. Ou seja, o tribunal vai adquirir a competência para sustar o contrato se o Congresso tivesse sido omisso. O Congresso ou o Executivo tiverem sido omissos dentro de 90 dias. Tá? Vamos em frente, vamos em frente. Falando mais ainda sobre poderes, limitações do TCU, tema muito interessante, né? Primeiro ponto aqui, será que o TCU pode aplicar medidas cautelares? Vamos lá, o que é uma medida cautelar? Uma medida cautelar é aquela que é aplicada para garantir que eu vou conseguir, que o camarada não vai conseguir fugir à execução de uma dívida que ele tem. Né? Ou então também a medida cautelar pode ter outra natureza ainda, tá? Mas veja, o TCU, será que ele pode decretar a indisponibilidade dos bens de um determinado agente público? Pode. Isso é uma medida cautelar. Isso está expresso no texto constitucional, Ricardo? Não. Não está expresso na Constituição. Mas o TCU pode aplicar medidas cautelares por decisão do STF, né? Tem no regimento interno do TCU, isso aqui, né? Mas o STF concorda com isso. O STF entende que o TCU pode aplicar medidas cautelares. É possível, então, a aplicação de medidas cautelares, como, por exemplo, a decretação da indisponibilidade de bens. E é possível em virtude de uma teoria, da teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. Segundo a qual, se existe uma competência prevista na Constituição, né, tem que ser assegurado ao órgão os meios necessários para exercer aquela competência. Então, por isso é que é possível a aplicação de medidas cautelares pelo TCU. E a quebra de sigilo bancário? Meus amigos, aqui o ponto é um pouquinho mais confuso. O TCU não pode determinar a quebra de sigilo bancário. Só que, isso aqui, agora que eu vou falar é decisão do STF, tá? O TCU não pode determinar a quebra de sigilo bancário. No entanto, o TCU pode requisitar informações relativas a operações de crédito, operações de crédito, ou seja, empréstimos, operações de crédito que envolvam recursos públicos. Operações de crédito que envolvam recursos públicos. Por exemplo, empréstimos do BNDES. Foi exatamente esse o caso que chegou ao STF para ser apreciado. O TCU havia requisitado ao BNDES informações sobre empréstimos públicos que haviam sido concedidos.
o BNDES se negou a fornecer as informações, né? Aí o que foi levado o caso ao STF, e o STF decidiu, olha, essas operações financeiras, né, essas operações de créditos originárias de recursos públicos, elas não estão protegidas por sigilo bancário. Ao contrário, prevalece o princípio da transparência na administração pública, publicidade, né? E, portanto, o TCU pode requisitar essas informações. Veja, não é quebra de sigilo bancário, não. Não se trata de quebra de sigilo bancário. O que acontece aqui é o seguinte, o TCU pode requisitar informações que estão sobre operações de crédito originárias de recursos públicos. E essas operações de crédito não estão sujeitas a sigilo bancário. Tudo bem? Se há um recurso público envolvido, prevalece o princípio da transparência, o princípio da publicidade, tá? Mais um questionamento. Será que o TCU tem competência para exercer o controle de constitucionalidade? Isso aqui é um tema polêmico, tá, gente? Nem todos concordam com isso, mas fato é que existe uma súmula do STF, a súmula STF número 347. E essa súmula STF número 347, ela diz que o TCU pode fazer o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. O TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos. Agora, ele vai fazer isso aqui em um caso concreto, ok? Ele não faz o controle de constitucionalidade em abstrato, de jeito nenhum. O que o TCU vai fazer aqui é o seguinte, ele vai deixar de aplicar uma lei, deixar de aplicar um ato normativo ao caso concreto. Por quê? Porque ele considera que aquela lei, aquele ato normativo é inconstitucional. E não pode, né? E aí, vejam, tem toda uma lógica. O TCU, na condição de órgão independente, autônomo, ele não pode aplicar uma lei inconstitucional. Então, por isso nós dizemos que o TCU, ele vai ter competência para fazer o controle incidental de constitucionalidade. Veja, não é um controle abstrato, é um controle diante do caso concreto. Controle incidental de constitucionalidade. É um exemplo aqui de controle político de constitucionalidade. Por que de controle político? Porque o TCU, ele não integra o Poder Judiciário. Controle jurídico, né, controle judicial de constitucionalidade é aquele que é feito pelo Judiciário. Quando é feito por um órgão que não é do Judiciário, trata-se de controle político. Então, o TCU faz aqui um controle político, né, incidental de constitucionalidade. Não se trata de controle abstrato, né? Recentemente, inclusive, o STF, ele também atribuiu essa competência aqui, sabe a quem? Ao CNJ. Em um caso levado ao STF, né, o STF considerou que era legítimo, era possível, que o CNJ deixasse de aplicar uma lei porque considerava essa lei inconstitucional. Então o STF entendeu, vejam, que o CNJ, ele tem ali, o STF até disse naquela situação, ele falou que não se trata aqui de um controle de constitucionalidade do CNJ. No entanto, meus amigos, é algo bem semelhante ao que o TCU faz. Então, o meu entendimento hoje é o seguinte, o STF, ele dá brechas, né, deu brechas, para que tanto o TCU quanto o CNJ realizem o controle incidental de constitucionalidade, deixando de aplicar uma lei ao caso concreto porque a consideram inconstitucional. Tá? Decisão recente do STF, essa daí do CNJ. Tá? Vamos em frente, vamos em frente.
Decisões do TCU. Meus amigos, as decisões do TCU, elas, muitas vezes nós vimos, elas vão implicar em multa, né? Então, as decisões do TCU que resultem na aplicação de multa, né, na imputação de débito ou multa, essas decisões, meus amigos, elas vão ter uma peculiaridade. Elas terão eficácia de título executivo extrajudicial. Ou seja, uma decisão TCU que imputa um débito, uma multa, essa decisão ela pode ser usada já em um processo de execução, né? Ou seja, elas têm eficácia de título executivo extrajudicial. Agora eu pergunto para vocês, quem é que vai executar as decisões do TCU? Será que é o próprio TCU que vai executar essas decisões? Ou seja, é o próprio TCU que vai entrar com um processo judicial de execução, de cumprimento desse título executivo aqui? Será que é o TCU que vai entrar com esse processo de execução? Não. Não é o próprio TCU. Quem é responsável pela execução das decisões do TCU é a Advocacia Geral da União. É a advocacia, portanto, a advocacia pública. Execução das decisões do TCU não cabe ao próprio TCU. Execução das decisões do TCU compete à Advocacia Geral da União. Item 3.9, controle pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º, veja, o TCU está sujeito a um controle pelo Legislativo. O tribunal, aqui o TCU, né, encaminhará ao Congresso trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Ricardo, que decoreba maluco é esse? É, o decoreba mesmo. Mas cai em prova? Cai, já vi aparecer várias vezes, inclusive esse ano agora, né? Trimestral e anualmente. O TCU tem que mandar o relatório das suas atividades para o Congresso Nacional. Né? É uma forma que o Congresso tem de controlar as atividades do TCU. Né? Então vejam, isso daqui também evidencia uma certa vinculação, uma certa subordinação ao Congresso Nacional. Lembrando sempre que a posição majoritária é que o TCU é órgão independente e autônomo, né? Não está subordinado ao Poder Legislativo. Dito isso, meus amigos, agora nós já podemos falar um pouquinho dos TCEs, dos Tribunais de Contas dos Estados. O artigo 75 nos diz assim, ó, as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se, então as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Tá? Então aqui, ó, meus amigos, nós estamos falando aqui da aplicação do princípio da simetria. E às vezes isso aqui aparece em prova do seguinte modo. Parece a questão assim, compete ao Tribunal de Contas do Estado julgar as contas do governador. O que você marca? Opa, julgar as contas do governador não. Quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas do Estado vai apenas apreciar, mediante parecer prévio, as contas do governador, né? Então, observe, o que esse 4 está dizendo, né, esse artigo 75 está dizendo, é que vamos aplicar os princípios da simetria para saber as competências, as prerrogativas, né, dos tribunais de contas dos estados e também desses outros órgãos aqui de contas, né,
que ele chama de tribunais e conselhos de contas dos municípios. Mais à frente nós vamos falar sobre eles. O parágrafo único diz assim, ó, as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros e não 9. Meus amigos, aqui eu chamo a atenção de vocês para a súmula número 653 do STF. Essa súmula fala sobre a composição dos TCEs. Lembra lá quando eu falei composição do TCU? 1/3 escolhido pelo presidente, 2/3 escolhidos pelo Congresso, né? Então vamos lá, essa composição, né, essa forma de composição vai ser mantida. Então pensa só, se eu tenho 7 conselheiros, 1/3 vai ser para quem? 1/3 vai ser escolhido pelo governador. E 2/3 escolhidos por quem? Pela Assembleia Legislativa. Tá, tudo bem. Mas quanto que é 1/3 de 7? 7 dividido por 3 dá quanto? Dá 2, né? 2,3. E aí? Arredonda para baixo ou para cima? Arredonda para cima. Vocês vão ver que esse arredondamento para cima, ele existe aqui e ele existe lá na regra do 5º Constitucional também. Então é um arredondamento para cima. Ou seja, a súmula STF 653 vai dizer que desses 7 conselheiros aqui, 3 vão ser escolhidos pelo governador, 3 vão ser escolhidos pelo governador, e 4 vão ser escolhidos pela Assembleia Legislativa. Totalizando aqui, então, o quê? Totalizando os 7 conselheiros. Ricardo, tem concurso para conselheiro? Não, para conselheiro não. Conselheiro, ele seria equivalente ao ministro do TCU. Mas tem concurso, né, para o conselheiro substituto, que é um cargo nível, né, do ministro substituto do TCU. Então tem o cargo de conselheiro substituto e tem o cargo lá, né, aí depende da denominação de cada estado. Mas vai ter o analista de controle externo, tá, que está abaixo, né, desse conselheiro substituto. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? O concurso aqui, esse de conselheiro substituto, né? Conselheiro não. O conselheiro substituto, esse é um concurso top, né? O conselheiro mesmo, não, né? Não é concurso, é nomeação. Sendo que, dentro desses 3 aqui, que são nomeados pelo governador, um vai ter que ser conselheiro substituto, né? Um dentre os auditores substitutos, né? E um membro do MP de Contas, do Ministério Público de Contas daquele estado, né? Joia, meus amigos, vamos em frente. Falando agora da fiscalização dos municípios. Artigo 31 fala disso. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida por quem? Pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Então, regra simples que você já sabe, né, por simetria. Quem faz o controle externo do município, né, da administração do município, é o Poder Legislativo Municipal. Quem faz o controle interno. E o controle interno vai ser dentro de cada poder, vai ser, no caso aqui, existe o controle interno do Executivo, né? É uma estrutura de controle interno, uma controladoria do município, né? Existe, por exemplo, lá em São Paulo, tem a CGM, inclusive concurso, não me engano, em 2015, né? CGM é a Controladoria Geral do Município de São Paulo. Então é um órgão de controle interno do município, tá? Agora veja o parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver.
Então aqui é um ponto relevante, é o ponto mais difícil, talvez, para que os alunos compreendam o controle externo no município. Então vejam, quem é que auxilia a Câmara Municipal no controle externo? Depende. Depende. Porque nem todo, aliás, nem todo não, são raros os casos em que há um órgão de contas municipal. Não há, a Constituição Federal de 88 veda a criação de órgãos de contas municipais. Vejam, olha só aqui, ó, a pergunta que eu coloquei, existem órgãos de contas municipais? Olha, a Constituição Federal de 88 veda a criação de órgãos de contas municipais. Tá, mas eu ainda não respondi a sua pergunta. Existe algum órgão de contas municipais? Existem. Existem algum, sim. Existem 2 no Brasil todo, órgãos de contas municipais. Existem 2. Existem o TCM do Rio e o TCM de São Paulo. São os 2 únicos órgãos de contas municipais do Brasil inteiro. Por quê? Porque eles já existiam, esses 2 aqui, eles existiam antes da CF 88. Então vejam, no município do Rio e no município de São Paulo, quem auxilia a Câmara Municipal no controle externo é o TCM do Rio e o TCM de São Paulo. Simples, né? Então veja, quem é que aprecia as contas do prefeito do Rio de Janeiro? Quem aprecia as contas do prefeito do Rio de Janeiro é o TCM Rio. E quem julga? A Câmara Municipal. Quem aprecia as contas do prefeito de São Paulo é o TCM São Paulo. Quem julga é a Câmara Municipal. Tranquilo? Então existem esses órgãos de contas municipais. Então vejam só, qual órgão aprecia as contas do prefeito? Aí a resposta é depende. Depende. Se há, onde houver, né? Quando há um órgão de contas municipal, há um órgão de contas municipal, que é o caso do TCM Rio e TCM São Paulo, né? Aí é o próprio TCM Rio e o TCM São Paulo que apreciam, né? Joia. Quando há um órgão de contas municipal, aí é o próprio órgão de contas municipal que aprecia. Quem julga é sempre a Câmara Municipal. Agora vamos lá. Existem alguns estados da federação, né? Mais especificamente Goiás, Bahia, Pará e Ceará, em que existe um órgão de contas, em que há um órgão de contas estadual responsável pela fiscalização dos municípios, de todos os municípios do estado. Mas vejam, esse aqui vai ser um órgão de contas estadual. Ele é um órgão estadual, não é municipal. Ele é um órgão estadual, mas que fiscaliza todos os municípios do estado. Quais são os órgãos? Aqui, ó. Isso daqui existe o TCM Goiás, TCM Bahia, TCM Pará e TCM do Ceará. Não precisa decorar isso aqui não, tá? Se você quiser, tem até um pessoal que faz aqui um mnemônico, né? Que é Bacegopá, né? Bacegopá. Mas não precisa decorar não, tá? Não precisa decorar não. Só para você ter uma noção, que existem esses aqui, quando você ouve falar TCM de Goiás, né? Veja, não é TCM Goiânia não, é TCM Goiás. Ele cuida, esse TCM Goiás, ele cuida de
todas as contas dos municípios de Goiás. Então, o TCM Goiás ele vai apreciar as contas dos prefeitos de Goiás. Tranquilo? Mas o mais comum é quando não há um desses órgãos aqui. Não há um órgão de contas municipal e não há um órgão de contas estadual responsável pela fiscalização dos municípios. Quando há um órgão de contas estadual apenas, né? Por exemplo, você pega aí TCE Minas Gerais como exemplo. O TCE Minas Gerais, ele vai apreciar as contas do governador? Sim. Mas ele vai apreciar também as contas do prefeito lá da minha cidade. O TCE Minas, ele aprecia as contas do prefeito lá de São João del Rei, Minas Gerais. Né? Por quê? Porque em Minas não tem um órgão de contas estadual com competência para fiscalizar os municípios. Porque lá em São João del Rei não tem um órgão de contas municipal. Então, nesse caso, o órgão de contas estadual, o TCE, ele vai apreciar as contas do prefeito. Lembrando que quem sempre julga as contas do prefeito é a Câmara Municipal. Né? Aqui, meus amigos, olha só, tem uma peculiaridade. Então, esse parecer prévio sobre as contas do prefeito, ele vai, em regra, ele vai prevalecer. Em regra, ele vai prevalecer. Ele só deixa de prevalecer, ele somente deixa de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. Então ele tem uma certa presunção, né, de legitimidade esse parecer, né? Esse parecer ele tem caráter meramente opinativo, ele não é julgamento de contas. Quem julga contas do prefeito, sejam as contas de governo, sejam contas de gestão, quem julga as contas do prefeito é sempre a Câmara Municipal. Havia até uma dúvida, havia até uma controvérsia quanto a isso. Porque se você for olhar, né, o caso do prefeito é um caso específico. Porque o prefeito, ao contrário do governador, ao contrário do presidente, o prefeito ele é o único chefe de executivo que ele é também ordenador de despesas. Certo? O prefeito é o único chefe de executivo que é ordenador de despesas. Na condição de ordenador de despesas, ele também tem contas de gestão e não só contas de governo, né? Lembra lá das competências do TCU? Tem o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 eu falei, ó, conta de governo. Inciso 2, contas de gestão. O prefeito, ele tem as duas. Então havia algumas pessoas que entendiam que o Tribunal de Contas julgava também as contas de gestão do prefeito, certo? E aí, se essas contas fossem rejeitadas, ele, inclusive, ficaria inelegível. O STF recentemente apreciou esse caso e firmou o seguinte entendimento. Olha, seja quanto às contas de governo, seja quanto às contas de gestão, quem tem competência para fazer o julgamento, que é de natureza política, é a Câmara Municipal. Então, quem julga as contas do prefeito, sejam elas contas de governo, sejam contas de gestão, quem julga é a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, ele vai apenas dar um parecer prévio sobre as contas, de caráter meramente opinativo. E aí, se a Câmara Municipal rejeitar as contas do prefeito, aí é que ele fica inelegível por uma aplicação lá da lei da ficha limpa, né? É se a Câmara Municipal rejeitar, né, as contas do prefeito, é que ele fique inelegível. Lembra o seguinte, lembre-se todavia do seguinte, que o parecer prévio dado pelo Tribunal de Contas, ele a princípio prevalece. Ele só deixa de prevalecer por decisão aqui, ó, de 2/3 da Câmara Municipal, que é uma ampla maioria,
né? Ele só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara. Vamos agora para algumas questões de prova. TRT da 11ª Região, 2017. Michel é brasileiro, tem 66 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada. Advogado há mais de 30 anos, é conhecido por seus notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. E aí, gente, Michel, será que ele pode ser nomeado para ser ministro do TCU? Sim ou não? Vamos lá. Quais são os requisitos para que alguém seja nomeado ministro do TCU? Primeiro, tem que ter entre 35 e 65 anos de idade. Tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou administração pública. E mais de 10 anos de atividade em que fiquem evidenciados aqueles conhecimentos. No caso aqui, o Michel, ele não cumpriu um requisito, ó. Ele tem 66 anos de idade. Ele não cumpriu esse requisito. Então, o gabarito aqui, ó, ele não poderá ser nomeado ministro do TCU por não estarem presentes todos os requisitos necessários previstos na Constituição Federal. Ele tinha que ter entre 35 e 65 anos, né? Foi fácil essa questão, né? O que vocês acharam? Vamos lá. Mais uma questão. Quanto ao Tribunal de Contas da União, letra A, os membros são escolhidos segundo os mesmos critérios e procedimento dos ministros do STF. Errado, né, gente? Errado. Bem diferente. Os critérios e procedimentos dos ministros do STF. Os ministros do STF, eles são todos eles escolhidos pelo presidente da República, não é? Passam por uma aprovação do Senado e tal, mas todos são escolhidos pelo presidente da República. No caso do TCU, 1/3 é escolhido pelo presidente e vai ter que ser submetido à aprovação do Senado, e 2/3 escolhidos pelo Congresso. Então já é diferente, né? Os critérios também são diferentes, né? Enfim, então letra A errada. Letra B. Os ministros do TCU, né, terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Olha aqui o gabarito. Mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vantagens dos ministros do STJ. Letra C. Em nenhuma hipótese o auditor poderá substituir o ministro no exercício das atribuições da judicatura. Errada. O auditor, né, ele exerce a função de ministro substituto, né? Letra D. Não há previsão de atuação do Ministério Público junto ao TCU. Errado. Ao Tribunal de Contas. Errado. Existe um Ministério Público de Contas, um Ministério Público especial, né, que não integra o MPU e que atua junto ao TCU. Ele integra. Esse Ministério Público de Contas, ele integra a estrutura do TCU. Ele não integra a estrutura do MPU, ele integra a estrutura do TCU mesmo. E letra E. Como órgão auxiliar do Legislativo, o Tribunal de Contas tem seu presidente eleito pelo Congresso. Errado. O presidente do TCU, ele é eleito na forma do regimento interno do TCU. Né? Então, é uma eleição interna ali. Tá? Então, errada a letra E. Vamos em frente. Caso seja constatada irregularidade de natureza contábil em contrato celebrado pelo Poder Público Federal, o Tribunal de Contas da União deverá sustar o contrato imediatamente, a fim de evitar lesão ao erário. E aí, meus amigos, o que vocês marcam? Errada. O TCU, ele tem competência para sustar um ato administrativo. Quem tem competência para sustar um contrato administrativo é o Congresso Nacional. TCU susta ato administrativo, Congresso Nacional susta contrato administrativo. Mais uma. O Tribunal de Contas da União tem a competência para apreciar e julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e por demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta da União. A questão está errada. Meus amigos, o TCU, ele aprecia as contas do presidente. Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os responsáveis pelo controle interno
dos três poderes da União devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização solidária com o infrator. Essa daqui, meus amigos, ela está correta. Lembra que eu falei? O controle interno, ele tem a missão de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. E se o controle interno tomar conhecimento de alguma irregularidade, de alguma ilegalidade, ele tem que informar para o TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Então a questão aqui está correta. Meus amigos, vamos então finalizando esse tema sobre a fiscalização contábil, orçamentária, né, encerrando o estudo dos tribunais de contas. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos. Na sequência, nós voltamos para iniciar o estudo do Poder Judiciário. Combinado?